No vídeo de hoje eu quero aí compartilhar com você uma visão. Pode ser que você tenha a mesma visão que eu, pode ser que não, mas é meio que uma máxima na obra que quanto mais obra, melhor. Quanto mais serviço eu tiver, melhor. Mas até que ponto essa quantidade excessiva de obra te ajuda? Porque se a gente fosse pensar em uma matemática simples, uma matemática básica, quanto mais obra você tem, mais dinheiro você recebe e melhor as coisas fluem melhor, porque vai ter mais dinheiro, você consegue contratar mais gente e tudo fica nesse fluxo de prosperidade. Mas a gente sabe que não é bem assim. Muitas pessoas começam a pegar muitas obras, começam a se enrolar e aí você vê aquele empreiteiro que não tinha nada, aí começa a ter carro, começa a ter casa na praia, começa a postar foto no sítio, foto com jet ski. Calma aí que está esquentando um pouquinho, deixa eu ligar aqui. Foto com jet ski, foto com tudo, desfrutando bastante da vida, isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo começa a dar como se fosse uma bola de neve a obra, porque ele começa a ter que fechar uma nova obra para pagar a obra antiga. E aí ele começa a entrar nessa bola de neve até que parou de entrar obra. E aí o dinheiro que ele tem já não é o suficiente para manter todas as obras em andamento e dá ruim. Ele vai abrir falência. Se ele tiver carro, ele vende. Se ele tiver comprado apartamento, ele vai ter que queimar, vai ter que vender rápido por um preço mais inferior. E assim ele se desfaz de tudo aquilo que ele conquistou. Agora, por que será que isso acontece? Por que será que algo que seria muito bom, que é você ter muito trabalho, no fim das contas, isso gera algo que é negativo para você. Você não teve ali capacidade para gerenciar todos os processos. Só um segundo. Porque assim, dentro da obra, a gente trabalha com pessoas, com profissionais diversos. Então, há uma dificuldade de uma forma até natural de você entregar suas obras, porque às vezes a pessoa está num dia ruim, às vezes você falou uma coisa que ela não gostou, há uma série aí de coisas que podem acontecer na obra, e aí a pessoa pega, vai embora, te abandona, deixa você na mão. Às vezes é um profissional muito bom que você não gostaria de perder e ele vira as costas e vai embora. Às vezes você não conhece outro profissional melhor e você acaba ficando na mão de um mau profissional. Então, existe essa série de habilidades que um empreiteiro, um construtor precisa ter para poder dar conta de pegar muitas obras e não se perder no meio do caminho. Eu cheguei aqui a listar algumas coisas que seriam importantes do construtor. Vou falar construtor porque aí já engloba engenheiros e empreiteiros. O construtor, ele precisa ter um controle da sua obra. E o que acontece? Muitas vezes o empreiteiro é aquele homem, aquele cara que batalhou muito na vida, era ajudante, às vezes veio do interior para cá, para São Paulo ou para a capital, começou como ajudante e aí ele foi evoluindo, foi aprendendo as coisas na obra, aprendeu a sentar tijolo, a rebocar uma parede, a sentar um piso, e ele começa a se desenvolver a ponto que ele já dominou toda a obra, ele já consegue, se for para fazer sozinho, ele já conseguiria fazer. E aí ele conhece um monte de gente, ele começa a trabalhar em obras diferentes e aparecem oportunidades dele pegar as primeiras obras. Isso seguindo um fluxo natural. Então ele começa a pegar uma obra pequena, uma reforma, começa a contratar os amigos dele para poder fazer parte dessa equipe e vai pagando ali na diária, na tarefa, isso independente. E ele vai crescendo, aquela reforminha se transformou numa casinha, numa casona, em um prédio, e ele vai se desenvolvendo.
Mas existe uma habilidade que é maravilhosa, que é a habilidade de ir lá e aprender a executar um serviço e ser independente. Se o cara do piso não vier, ele vai lá e ele mesmo instala e tudo mais. Isso é muito bom, é uma habilidade muito poderosa. Só que do outro lado, o que falta é uma parte mais teórica, um conhecimento mais de processos, gráficos, curva ABC, cronograma, diário de obra, planilhas, tudo isso que facilita a vida das pessoas de uma forma mais estruturada de negócio. Ele não tem essa visão. E qual que é o pior? Além dele não saber fazer, às vezes ele tentou até delegar para uma pessoa e não soube cobrar, não soube avaliar muito bem e desistiu de dar continuidade com essa parte de administração. E aí ele vai seguindo mesmo, conforme ele vai avançando a obra, ele vai pedindo material e quando ele vê que uma obra está mais apertada, ele chama mais gente. Quando ele, na cabeça dele, a obra está mais tranquila de cronograma, ele coloca menos pessoas e ele vai tocando de uma forma empírica. Isso é bom e é ruim. O ruim é que, inevitavelmente, ele vai acabar pegando mais obras, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de você ter profissionais bons assim, de prestação de serviço, de obra no geral. Então, se você se destaca ali, se você faz um serviço e entrega certinho, o boca a boca ajuda demais e você começa a pegar bastante obra. Legal. Mas, se você não se atentar para isso, começa a ter falhas no processo. E aí você começa a perder 10%, esse 10% vira 20%, esse 20% vira 30%, daqui a pouco você está pagando para trabalhar na obra. Por quê? Porque você utilizou o material de uma forma errada, ou fez um contrato sem muita informação. Então naquele contrato falava que era para você fazer tudo, mas na sua cabeça o contrato era mais simples e era para fazer menos. E aí você já está ali, você já se envolveu, já está escrito. Ou às vezes você começa a contratar muitas pessoas e chega no final do mês, vai pagando. Quando chega você ficou sem nada. Tudo que você tinha, você pagou. Isso quando você não coloca um valor menor. Por não saber fazer orçamento, você coloca assim, um exemplo. Eu vou gastar aí 20 mil, então eu vou cobrar aqui 30 mil nesse serviço e eu fico com 10. Aí começou a pagar um, pagar outro. Quando ele foi ver, deu 35 mil reais. E aí? Aí você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para poder bancar a obra. Então, uma falta dessa parte teórica pode te levar para o buraco mesmo. E eu tenho algumas soluções. Primeiro, se você está começando agora, você ainda não tem esse histórico de obra, você não tem essa vivência, você não tem esse time de fazer um cronograma, de apresentar uma proposta, você não tem essa habilidade ainda formada. Primeiro que eu gostaria que você respira, faz parte, ninguém começa sabendo de tudo, faz parte da sua jornada e aprendendo. Eu também, quando eu comecei na obra eu não sabia nada, eu fui aprendendo com um ajudante, parecia que eu era um analfabeto assim, de obra, assim. E na verdade eu tinha muito conhecimento teórico, mas de obra mesmo, de processos de obra eu não tinha, porque eu não tinha nenhum tipo de experiência. Então, é normal você ficar meio em choque para você começar a prestar os primeiros serviços. Por isso que eu criei, esse checklist, que é o checklist 4.0 Territar, que é um checklist onde você faz vistorias de recebimento de apartamento novo. Se você está acompanhando o canal, você já sabe aqui que eu apresento. É um checklist super detalhado, tem tudo aquilo que você precisa verificar dentro de um apartamento novo, que é aquela entrega de recebimento das chaves, quando a construtora chama o dono do apartamento para fazer a vistoria, e aí ele te contrata e você vai junto e faz essa vistoria junto com ele e dá essa segurança para o seu cliente que está recebendo o imóvel. Por que eu indicaria começar por esse tipo de prestação de serviço?
Porque você não precisa de ninguém, você não precisa de mão de obra, você não precisa de ferramentas. A única coisa que você precisa são poucas ferramentas que eu cito aqui no checklist. Para você que gostaria de ter esse checklist, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas a ideia do checklist é justamente essa, que você comece a enxergar, a ver problemas na obra, a começar a ver, a fiscalizar. Porque se você for engenheiro ou arquiteto, na sua prática do dia a dia vai ser essa, você vai fiscalizar. Você não vai executar nada, diferente do construtor que o rapaz eita Jesus, vai pegar aqui a manga da camisa, vai puxar a manga e vai executar. Não, você vai atrás de alguém que vai executar. Então você precisa saber o quê? Fiscalizar. Então esse é um tipo de conteúdo que você vai ser inserido aí de uma forma muito simples, uma prestação de serviço muito simples, até porque nem é obrigado ter um engenheiro para fazer essa vistoria, mas você consegue entregar para o seu cliente aí uma segurança de que, poxa, eu tenho um engenheiro que vai acompanhar a obra comigo. E segurança nesse momento é o que todo mundo busca, quer receber o apartamento ali em perfeito estado, e você aí pode faturar com isso e começar a ganhar seu primeiro dinheiro, sua primeira renda, ou fazer uma renda extra com vistorias de apartamento novo. Dito isso, vamos voltar aqui. Quais são assim as ferramentas que você poderia fazer para você evitar cair nesse problema de pegar muitas obras e ao invés de ganhar muito dinheiro, começar a entrar nesse ciclo aí de uma obra pagar outra ao ponto de falir, né? Primeiro, você tem que formar um bom time. Você precisa formar pessoas que estão ali contigo, que te acompanham. Claro que um bom time, ele depende de muitas obras. Ninguém vai continuar na sua equipe prestando serviço para você se você não tiver obra, e você não vai conseguir manter o pagamento deles caso você não tenha obra. E não se sinta pressionado. Eu tinha essa visão também, de que a pessoa fala assim: Bruno, você consegue fazer uma casa para mim? Na hora eu falava: putz, não tenho tudo isso de profissional, não tenho. Eu vou ter que contratar todo mundo do zero, meu Deus, como é que vai ser? Eu tinha essa visão de que eu tinha que contratar toda a equipe. Mas a obra não é feita toda ao mesmo tempo. Você precisa primeiro da equipe de carpintaria para fazer a fundação, para fazer ali sua estrutura. Precisa de pedreiros para começar a subir a alvenaria. Ou, se você já for direto, contratar bloqueiro, que eu até indico, que é muito mais rápido. E aí você vai precisando dos profissionais aos poucos, com o decorrer da obra. E todas as construtoras, independentes, MRV, Cury, Plano e Plano, todas as empresas de construção civil, elas são assim. Elas vão entrar no empreendimento, elas contratam os prestadores de serviço, muita coisa terceirizada, muita, tirando ali a parte assim de alvenaria, até alvenaria, quase 100% da obra é terceirizada, em processos terceirizados. Então você tem ali, você junta a equipe, executa a tarefa e depois cada um vai para o seu canto, aí quando chega outra obra se junta de novo. Então funciona assim, você não precisa ter não é aquela mentalidade de uma empresa normal, que está todo mundo ali uniformizado e se você não tiver obra você vai ter que continuar mantendo o pagamento dele ele em casa. Isso não acontece. Ele vai continuar a vida dele, vai prestar serviço para outras pessoas também e, em geral, pedreiros, eletricistas, pintores, pessoal do forro, eles têm 10, 15 engenheiros, empreiteiros, arquitetos que são parceiros, fora as obras que eles pegam de forma individual. Então, primeiro não precisa ter esse custo fixo, nem para eles isso é interessante. O pessoal de obra gosta mais de tarefa, mas aí você tem que ter um cuidado, que você tem que fiscalizar a tarefa, porque senão ele sai fazendo um monte de coisa, aí ele chega, você fala, poxa, você fez, mas está errado. Aí ele vem, não, você me falou que era para fazer e tudo mais, quando foi ver já estragou. Aí você vai entrar numa discussão para saber quem foi que fez errado, quem que vai arcar com isso e tudo mais. Então, mesmo que seja por tarefa, você vai precisar estar fiscalizando ali sua equipe. Mas o primeiro ponto nesse sentido é essa questão de terceirizar
Você tem que ter aí uma planilha. Seria interessante você ter uma planilha com o nome do Joãozinho, ele é encanador. Então, sempre quando você precisar do Joãozinho encanador, você vai estar o nome dele, a tarefa que ele faz e o número de telefone dele ou contato. E aí você vai criando essa lista. Por quê? Putz, preciso de um encanador. Você já tem 3, 4 na lista. Você vai ligando, dependendo da situação, vai ter um que você confia mais, vai ser o primeiro a ligar, outro que você confia menos, você vai ter que ficar fiscalizando mais ele. Mas, em geral, você tem essa lista que vai te salvar aí quando você precisar fazer um serviço extra. Segundo ponto, se você não tem uma estrutura administrativa para pegar tantas obras, então não pegue tantas obras. Você não precisa fazer milhares de obras ao mesmo tempo, porque isso não significa que você é um baita de um engenheiro, um baita de um empreiteiro, um baita de um construtor. Às vezes sim, se você estiver fazendo tudo isso muito organizado e você está dando conta de entregar todas as suas obras num padrão de qualidade legal, show de bola. Então, esse vídeo talvez nem seja para você, porque você já rompeu essas etapas. Mas agora, você está naufragando, você está com um monte de obra, você vê um monte de dinheiro entrando e um monte de dinheiro saindo, e você ficando sem nada, e aí começa a ter um monte de falha, um monte de problema na obra, atrasa. Um exemplo, você agendou o concreto e esqueceu de agendar a bomba. Vai dar problema. O concreto vai chegar, não vai ter bomba para subir, o cara vai ter que retornar com o concreto, você vai, além de pagar o concreto, você tem que pagar o retorno dele, que é uma taxa que vai ficar ainda mais caro. Às vezes é o dobro do preço. Às vezes é metade, mas de qualquer forma você vai pagar mais e o dono não vai querer pagar esse concreto que você errou no processo. Então já é um ponto que você vai ter que assumir. Outra coisa, quando você tem ali uma equipe ponta firme, eles vão assumir as responsabilidades deles também. Então se eles errarem, eles vão lá e eles vão corrigir, certo? Mas não pegue muita obra, se estruture e comece a ganhar dinheiro gradativamente, porque às vezes você pensa o seguinte: tenho 3 obras, cada obra eu vou ganhar 10 mil reais por mês, então eu vou fechar o mês com 30 mil. Aí você começou a ter um monte de coisa, você nem para na sua casa, você não tem tempo para sua família, você não consegue ir na sua igreja, você não consegue ficar tranquilo, toda hora alguém te ligando, reclamando, te cobrando, não tem vida. Aí você terminou a obra, fez o cálculo, poxa, em 3 obras eu fechei com 10 mil reais por mês, pensei que eu ia fechar em 30. Mas isso vai aonde? Vai em falhas. Quanto mais processos tem, mais possibilidades de falhas existem. Então diminua os processos, se ajuste, e aí você vai crescendo com uma equipe técnica para te ajudar. Deixa eu molhar minhas palavras aqui para ir para os últimos tópicos aqui. Terceiro tópico. Caso você não tenha essa equipe, você pode perguntar: poxa, Bruno, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho uma equipe para gerenciar. Às vezes eu chamei meu filho, ele não quis, eu pensei em contratar um engenheiro, ou é muito caro contratar um engenheiro. E como que eu faço? Eu entrei numa modalidade nova ano passado, que eu estou fazendo uma assessoria para empreiteiros. Como que funciona isso? Eu monto relatório, monto logo. Não é só uma questão de eu explicar como funciona, eu também tenho uma parte que eu entrego documentos. Documentos para se organizar, documento para você apresentar a sua empresa com uma forma ainda mais padronizada. Um exemplo, suponhamos que você fez essa parede aqui, ó, assim como está no projeto. E aí o cliente não quer mais essa parede aqui, achou o banheiro pequeno, quer colocar o banheiro aqui para a lateral. Como é que você faz hoje? Cada um faz de uma forma, mas como que você faz hoje? Porque o certo não é que eu estou criando regra aqui, né? Mas como eu me organizo e eu oriento os empreiteiros que eu trabalho, que a gente é parceiro.
Ah, você não quer mais essa parede aqui para cá? Não tem problema. A gente cria uma nova ordem de serviço, porque esse valor não está dentro do contrato, onde está descrito: haverá demolição de tantos metros quadrados e a criação da parede assim, 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 conforme a alteração solicitada pelo dono da obra e papapá, papapá, papapá. Você cria um documento registrando essa mudança, apresentando o custo dessa mudança, apresentando qual é a forma de pagamento e no final ele assina. Assinou, ô Joãozinho, ô Zezinho, pode quebrar e fazer a alteração, porque você tem um documento assinado e está tudo certo. Quando a pessoa... Aí, o que acontece na prática? Tá bom, eu vou mudar. Aí ele muda. E o dono tá de boa. Eu pedi para ele mudar, ele mudou. Aí dá 3 meses, você chega, então, tem R$1.000 pendente. R$1.000 pendente? Do quê? Lembra daquela alteração da parede que a gente fez lá do banheiro? Alteração do banheiro? Não, isso daí já estava... Não, isso daí estava no projeto. Não, isso aí não tem nada a ver. Aí começa. Entendeu? Por que começa? Não, você cobrou por metro quadrado. Isso aqui está dentro do metro quadrado. Isso aí não é um problema meu. E aí começa o burburinho. E, às vezes, o cara esquece que você fez. Acha que... não tem certeza que não já estava no projeto? Então, a gente cria aqui documentos para falar, olha, é assim. Você quer? Quer, assina, tá tudo documentado. O que você fez hoje? Hoje tinha 5 pessoas na obra, hoje tinha 2, hoje tinha 0. Hoje faltou todo mundo. Registra. Registro é bom para você, é bom para ele. E a gente também faz essa parte de assessoria. Então, se você aí não tem condições de bancar um grande escritório, você ir lá, alugar um escritório, contratar um engenheiro, isso vai ser muito custoso para você? Você pode fazer esse tipo de assessoria, é um valor muito mais acessível e você também tem esses benefícios de ter esse controle aí da sua obra e de apresentar e se portar também como uma pessoa mais qualificada no mercado. Bom, resumindo, pegar mais obra não necessariamente é bom. Pegar mais obra só é bom se você tem uma boa organização. Se você está começando agora, não tem equipe, não tem organização, não tem nada, o que eu te aconselho é começar com vistorias de imóveis, com o checklist que vai estar aqui embaixo. E caso você já esteja na obra e queira uma consultoria, aí você me procura no Instagram ou manda mensagem aqui embaixo. Tenta me achar aí, tenta me mandar algum tipo de mensagem aí que eu entre em contato contigo. E isso pode ser feito até não necessariamente estar em São Paulo. Eu posso também fazer assessorias para empresas que estão em outros lugares. A gente faz reuniões online, através de videochamada e a gente consegue se ajustar. Mas a minha expectativa é, a gente precisa elevar a régua do padrão da engenharia civil, entregando mais qualidades nos nossos serviços, não falindo no meio do caminho, não deixando o prestador de serviço sem receber, sabe? Tendo tranquilidade de vida. Às vezes, você com uma obra vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que se tivesse com 3. Porque nem tudo na vida é dinheiro. Parece até contraintuitivo, porque todo mundo na internet fala só sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas existem coisas que são mais importantes que o dinheiro. Eu mesmo, quando eu vejo que o negócio é muito complexo e eu falo assim, cara, é uma oportunidade, mas isso vai abrir, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que são prioridades. Então eu não abro mão das prioridades e eu me mantenho tranquilo e eu vou até onde meu limite aceita. Eu não estou aqui loucamente buscando o máximo de cliente e me matando para dar conta de tudo. Porque no final das contas, tudo vai passar. Se você fez, se você não fez. E o que realmente importa, que muitas vezes não, né? Pelo menos para mim, é a família. É você ter tempo com seus pais, é você ter tempo com seus filhos, com a sua esposa, é você ter momento de desfrutar também, do que você pega a obra de manhã, vai até a noite. Chega à noite, pegou uma obra no shopping. Aí, fim de semana, você está trancado no seu quarto fazendo projeto, ou ligando,
fazendo orçamento, fazendo isso, fazendo aquilo. Tá, e a vida? A vida não é só trabalhar. O tempo vai passar. Para todo mundo. Daqui a pouco, se fez, se não fez, se seu carro é 20 mil, 50 mil ou 100 mil, vai chegar uma hora que isso não vai fazer diferença. Então, cresça, eu quero que você cresça, eu quero que você avance na sua vida, que você conquiste muitos bens financeiros também, mas que você não perca o principal no meio do caminho. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se precisar, só mandar uma mensagem aqui embaixo e vamos juntos.